Chegamos aqui em mais um Seu Podcast BH, dessa vez com uma convidada super especial. A gente está recebendo aqui a Solange, muito obrigado pela sua presença, tá? Eu quem agradeço, Felipe. Conta um pouco pro pessoal quem é a Solange, o que a Solange faz e tudo que a gente vai conversar hoje aqui. Então, atualmente eu sou psicanalista clínica, atendo em atendimento clínico e também trabalho com a hipnose clínica. Mas a Solange já foi uma pessoa totalmente o oposto do que é a Solange hoje, quando o assunto é saúde mental, né? Digamos assim que eu fui uma criança muito perturbada com questões de saúde mental, desde muito novinha. Eu me recordo que aos 4 anos eu já me lembro de ter episódios assim, bastante traumáticos na minha vida. E que ao longo da vida foi gerando, marcando, gerando problemas maiores. De uma coisa foi evoluindo para outra. E até que eu tive o meu primeiro episódio de crise de pânico, que foi a síndrome do pânico, diagnosticada posteriormente. Nesse primeiro episódio de crise de pânico, assim, eu me lembro que foi uma sensação horrível, né? A qual eu vou voltar um pouquinho para falar, mas como que veio a psicanálise na minha vida até então. Porque eu havia tentado todos os tipos de terapias possíveis, medicamentosas quanto as convencionais. Porém, sem sucesso, né? Todas frustradas. Até que um dia eu resolvi estudar a psicanálise, mas não para exercer. Eu quis estudar psicanálise para me autoconhecer. Seria mais viável procurar um psicanalista? Sim, mas né, eu vou estudar a psicanálise. De repente eu consigo aprofundar mais dentro de mim mesma para entender um pouquinho do que se passava comigo até então. E assim, sem aquele intuito de querer exercer, né? Até que eu percebi depois, já no finalzinho, quando você passa ali pelo tripé psicanalítico, que são as partes teóricas e clínicas, que você precisa passar por sessões de análise também. Aí eu falei, não, pronto, eu acho que eu estou apta a clinicar e eu acho que é isso que eu quero fazer. Por quê, Felipe? Porque no início do curso eu já comecei a abstrair coisas, a sugar coisas que eram positivas para mim, que estavam sendo positivas pro meu tratamento, pra minha cura. Pessoal, né? Não lado profissional, né? Sim, é uma coisa mesmo. muito pessoal. Aí eu comecei, quando no início da psicanálise eu fui vendo, assim, os fatores de transferência, os fatores de resistência, como que funcionava no set analítico, até que eu fui pensando, caramba, eu estou me conhecendo sem estar passando por uma sessão de análise. E melhor ainda, eu estou me conhecendo estudando um assunto totalmente aprofundado dentro do psique humano, da psique humana. Foi daí que eu resolvi mesmo me aprofundar bastante, aí resolvi exercer a psicanálise. E foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido. Voltando lá no início da nossa conversa, quando eu te disse de ter passado por episódios traumáticos, eu me via dentro da psicanálise em tudo que os professores falavam, tudo que era lecionado nas aulas, eu me via, eu me encaixava em cada detalhe. Você entendia até alguns pontos do seu passado e onde é que encaixava ali na sua vida mesmo. Praticamente tudo se encaixava. Tudo se encaixava. Quando falava de ansiedade, de psicose, de neurose, de melancolia, né? Conhecido atualmente como depressão. Tudo era um encaixe perfeito dentro da Solange, desde de criança. Tem um fato que é muito engraçado, que eu sempre relato isso. As minhas irmãs, lá em casa nós somos 7 mulheres e 4 homens, uma família muito grande. As minhas irmãs, elas não gostavam de dormir comigo. Porque à noite eu tinha manias de conversar sozinha, já era sonâmbula também. Mas sempre por aquelas questões, assim, dificuldades em escola, problema de relacionamento com outras crianças. Chegou um ponto da minha vida em que eu fui muito agressiva com as pessoas. E quando na época lá você não entendia por que essas coisas aconteciam, né? Os recursos também, né, Felipe? Eram muito eu acho que era também, se a gente for voltar, né, até no tema principal, né, tipo assim, há 10 anos atrás, isso não era falado, isso não era comentado, igual você falou, a doença da depressão não era tão comentada. Não era. Então tudo isso, depois quando você foi estudando, igual você falou, né, você foi ligando os pontos ali e tudo foi encaixando perfeitamente ali na sua vida, né? Exato. Então assim, o que acontece? Nessa época da minha vida, já ali na puberdade, entrando pra adolescência, eu acho que foi a época mais traumática. Porque eu já não conseguia manter um relacionamento dentro de casa com a minha mãe, a gente brigava muito com os meus irmãos. Era assim, e eu sempre me sentia na síndrome da impostora.
Sabe? Quando você se vê em uma mente que não é sua, em um corpo que não é seu. E tudo aquilo, todos os dias, e eu, gente, eu vou surtar, eu vou enlouquecer com isso. E voltando, quando eu tive a minha primeira crise de pânico, que até então eu não tinha nenhum diagnóstico. Eu me sentia em um corpo de impostora, onde eu chegava em determinados locais e eu queria parecer uma pessoa normal, como se eu não fosse uma pessoa normal. Eu queria mostrar, nossa, eu não posso falar isso porque, né? Só que a síndrome do pânico, o que acontece? Ela vem puxando outras coisas. Ela começa ali com uma crisezinha de ansiedade, né? Nada aquilo que é normal, que todo mundo sente, mas uma ansiedade bastante forte. Ela vem puxando, aí começa o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Aí vai puxando as fobias, né? Das fobias vieram para minha vida também o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que eu fui descobrir que eu já tinha desde criança, mas não sabia, nem nome, né? Uhum. Até que eu encontrei um psiquiatra excelente, que já não se encontra mais em nosso meio aqui, Dr. Silvio Rezende. Gosto sempre de citar o nome dele, porque ele foi a minha luzinha ali no fim do túnel, sabe? E ele não foi assim, o convencional, de chegar e me dar uma medicação. Ele conversou, ele quis entender o meu quadro, ele puxou, ele me fez perguntas que... Né, nunca tinham sido feitas. Que nunca haviam sido feitas em clínicos ou em outros profissionais da saúde. Até que ele me diagnosticou com transtorno de pânico e ansiedade. Daí eu comecei a fazer um tratamento com uma medicação, um ansiolítico. Vi melhoras, mas sempre retornava. Porque estava dentro de mim, sabe? Não é algo assim... Além do fator orgânico, do fator químico, era algo que estava lá... Eram as minhas travas de criança. Porque a gente sabe, né? Que problemas emocionais tem todo um fator genético, hereditário, químico, biológico. Quando se fala de perda de hormônios, serotonina, dopamina, noradrenalina, cortisol, é uma descarga. A nossa mente, o nosso corpo, né? Ele é funcional. E acabou que eu fiquei disfuncional. Eu comecei a ficar uma pessoa que, assim, pra lavar um copo, sabe? Parecia um peso gigantesco. Tudo que eu fazia era como se fosse um peso. Eu via como um peso, cansada. Comecei vários cursos de graduação. Assim, eu concluí na época, mas não quis exercer. Isso. E depois disso, fiz odontologia, muitos anos. Comecei a fazer biomedicina. Áreas, né? Tipo assim, não conseguia tentando se encaixar, na verdade. Exato. Né, a procrastinação, ela tomou conta. Literalmente, eu vivia, assim, no mundo da procrastinação. Sabe? Quando você vai deixando... eu vou faltar de aula hoje. Mas amanhã eu recupero a matéria. Aí é sempre aquilo que eu sempre falo, isso até para os meus pacientes. Você tem um leão para matar todos os dias. E assim, se você não matar o seu leão de hoje, amanhã você tem 2. E se você não matar o da semana inteira, na próxima semana, você tem... vai só acumulando, na você verdade, vai né? acumulando o seu... O contrário, na verdade, né? Em vez de você... Aquele negócio, né? A pessoa tem um problema, em vez dela resolver o problema, ela vai adiando, só que na hora que ela... chega um momento que... Não é que ela tem que resolver, mas acontece algum fato igual, por exemplo, foi a sua síndrome, que explode tudo de uma vez, né? E aí tem um efeito até contrário, talvez, tipo assim, até mais complicado na vida das pessoas. E também é uma coisa, você falou, né, que tava tomando remédio, fazendo tudo, uma coisa que eu já li, é que é uma, não sei se pode falar que é uma doença, pode falar que que você a depressão, fala? por exemplo. Literalmente. Porque não é algo que é curável, né? É algo que é tratável, né? Eu já vi sobre isso. Mas também. É uma doença, exige cuidados, né? E assim, eu sou aquela psicanalista que eu sou... é até estranho falar isso, eu sou totalmente a favor da terapia medicamentosa. Eu sou, porque assim, porque os meus planos futuramente é me tornar uma psiquiatra, né? Eu estou aí no caminho para ingressar na medicina e pretendo mesmo me especializar em psiquiatria. Mas assim, ao contrário do que as pessoas pensam, nossa, o psicoterapeuta, ele não pode tratar, ele não gosta, na verdade, a gente não pode medicar, né? Nem o psicoterapeuta, nem o psicólogo, nem o psicanalista, eles medicam, somente o psiquiatra. Mas assim, eu sou aquela pessoa que quando eu pego um paciente que ele fala pra mim, olha, eu estou tratando com tal medicação, mas eu quero parar. Mas tipo assim, eu quero parar hoje. Eu já falo, não tem como, porque você vai ter um efeito rebote que vai ser muito pior pra você. Então eu sou totalmente a favor da medicação quando necessário, quando aquele assunto que eu falei com você das disfunções orgânicas começam a interferir na vida do paciente. Não é só a ansiedade, né? O paciente começa a ter perdas funcionais. Que foi o que aconteceu comigo. Ele começa a não ter mais a mesma funcionalidade que ele tinha para levantar de manhã, para fazer uma atividade física. Gente, atividade simples, como escovar os dentes. Era extremamente pesado.
sabe? Então, assim, eu sou a favor da medicação, lógico, trabalhando junto. Tudo em conjunto, tudo em tipo assim, conjunto. bem medicado, né? Com certo, tipo assim, da forma correta. Com certeza. Acontecendo. Se a gente for trazer para as pessoas, então, tipo assim, a gente falou um pouco de você, mas para a gente entender o que é o seu trabalho, falar assim, o que uma psicanalista clínica ela faz? Para as pessoas entenderem até um pouco da diferença que tem, né? Igual você falou, entre o psicólogo, o psiquiatra, a psicanalista. Como é que é esse lado? Então, Felipe, para deixar bem esclarecido, são 3 áreas diferentes. O psicólogo, ele trabalha em vários âmbitos. Eu não tenho muito o que falar da psicologia porque eu não sou psicólogo, eu sou psicanalista. Da psiquiatria também, até o momento, não sou. Mas a diferença entre os 3, o psicólogo e o psicanalista, eles trabalham com a psicoterapia. Porque tem o terapeuta. Terapeutas são considerados, até os terapeutas holísticos, eles são terapeutas. Nós também somos chamados, de certa forma, de terapeutas. Só que eles trabalham com terapias no geral. Massagem, terapias... o reiki, por exemplo, é um tipo de terapia. Já o psicólogo, o psicanalista, eles abordam a psique humana, né? A gente trabalha na psique humana. Então, é um tipo de psicoterapia. Porém, dentro da psicanálise, a gente não usa muito essa palavra psicoterapia, não. Até porque o próprio nome psicanálise já passa o ar de que é voltado à saúde mental. Mas a psicanálise, ela trata o paciente. Quando eu gosto de voltar a explicar um pouquinho para as pessoas entenderem. Não, com certeza. Quando surgiu a psicanálise é pioneira, né? E o psiquiatra, só para recordar, ele passa medicação. Então, assim, todo psicanalista, ele não é psicólogo ou psiquiatra. Né, por formação, ele é um psicanalista, mas o psicólogo e o psiquiatra, eles podem ser também psicanalistas. Entendi. Entendeu? O psicólogo e psiquiatra, tem muitos que eu conheço que trabalham, especializam e fazem algum tipo de curso dentro da psicanálise, porque é importante o conjunto dos dois. Mas voltando um pouquinho da história para a gente entender como que funciona a psicanálise na prática clínica, ao contrário do que muitos pensam, você leva a clínica para dentro da teoria. No geral, você leva a teoria para dentro da clínica. Mas cada paciente é um âmbito novo pra gente. Apesar de ter vários pacientes com os mesmos sintomas, com o mesmo quadro, é um paciente diferenciado. Então, todos os dias você vai lidar com um paciente novo. Então, voltando lá atrás de quando iniciou a psicanálise, que a psicanálise é pioneira, né? Ela veio antes aí da psicologia, da psiquiatria. Quando surgiu a psicanálise, quando Freud criou lá, eu sou muito voltada à psicanálise freudiana, mas não tem como abandonar Lacan e os demais, porque Melanie Klein, até porque um é integrado ao outro, né? Então, assim, a psicanálise, ela começou lá atrás com as sessões, antes da psicanálise, a hipnose clínica, porque Freud, ele aplicava a hipnose. Freud, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não era um psiquiatra. Freud era um neurologista. Só que Freud, ele vivia na realidade que muitos, né, de nós hoje, quando acaba de se formar, a gente vive essa realidade. Freud era pobre. Então, ele tinha que clinicar para que ele pudesse manter o seu sustento. Consequentemente, ele começou a aplicar a hipnose. Ele conheceu Charcot, na época fez um estágio com Charcot, começou a aplicar a hipnose e ele foi aplicando até que um dia ele se deparou com uma paciente que ele ficava, né, batendo na testa dos pacientes dele para incentivar os pacientes a lembrar dos traumas, dos episódios, porque a psicanálise, ela não trata o trauma, ela trata os sintomas que o trauma causou na vida de uma pessoa. Aí ele começava, isso na hipnose, ele começava a estimular a área frontal, né, da pessoa para que o paciente falasse aquilo que estava ali afligindo, e muitas das vezes o que causava na época as doenças da saúde mental, a histeria, por exemplo, que hoje já não é usado esse termo, as histéricas, ele tratava com a terapia de hipnose clínica. Foi quando ele descobriu uma paciente dele, Elizabeth, se não me engano o nome dela, ela falou com ele, para de bater o dedo na minha testa, porque eu não quero que você me faça perguntas, eu quero falar. Consequentemente, Freud pegou mais essa, que é uma das principais dentro da psicanálise, que se tornou hoje conhecida como o nome de método de livre associação de ideias. O que é o livre associação de ideias? É quando o paciente, o seu cliente, ele chega para você e ele pode falar o que lhe vem à mente sem censura.
Entende? O que talvez ele não poderia falar em um lugar, ele não poderia falar com um amigo, ele não poderia falar com um familiar. Ele tem no psicanalista a segurança de chegar e falar sem censura mesmo, totalmente o que lhe vem à mente naquele momento. Através disso, a gente, com as técnicas psicanalíticas que foram aprendidas durante todo o percurso do curso, no trajeto, aí a gente vai aplicando dentro do paciente até que você ressignifica. Aí, por isso, existe o método de transferência, né? Que é a transferência dentro da psicanálise. Freud, inclusive, fala que quando não há, ele falou, né? Falava que quando não existe a transferência entre analista e analisando, não se tem uma cura, né? Porque ele acha de suma importância, ele achava de suma importância e deixou isso pra gente, que a psicanálise, ela tem que haver a transferência. Aí, por consequência, você acaba entrando na transferência dentro com o paciente, geralmente naquela coisa ali entre pai e mãe, sabe? É quando o paciente começa a te passar, ele vai te contando, vai relatando. E a gente consegue chegar muitas das vezes com o paciente até na fase intrauterina, né? De quando ele viveu traumas ainda em formação para vir ao mundo. E você consegue ressignificar o paciente dessa forma, através das técnicas psicanalíticas. E tem outras também, como a técnica de resistência, que é quando o paciente ele começa a querer falar, aí ele começa a se auto-sabotar, ele já não quer mais participar das sessões, inventa que está doente, perde o horário das sessões para não ter que comparecer. Também é uma técnica psicanalítica que é trabalhado. Mas, enfim, a psicanálise, ela abrange muito nos traumas, mas não necessariamente no trauma. Por que eu gosto, Solange, eu gosto de conciliar a hipnose clínica com as sessões de psicanálise? Porque com a hipnose clínica eu consigo acessar mais o inconsciente ali, mais no fator trauma. Né? Tem várias pacientes minhas, tem uma paciente que, inclusive, não tem muito tempo, essa paciente. Ela tinha um problema com um relacionamento que ele veio a óbito e ela não estava conseguindo superar. Por consequência, Felipe, ela não ia mais a nenhum velório de nenhum familiar. Aí a gente fez, durante as sessões de análise, um dia eu me vi pensando, eu falei, gente, essa paciente, todas as vezes que ela entra nas sessões, ela vem sempre relatando a mesma coisa, né? Aí acabou que eu fiz uma sessão muito breve de hipnose clínica com ela. E hoje, assim, acredito que ela pode estar assistindo e ela pode falar sobre isso depois, deve comentar comigo. Que é um fato, assim, muito real, sabe? Foi surreal pra ela. Ela conseguiu se ressignificar e hoje ela consegue ir a velórios e normalmente ela tem só uma lembrança muito boa da pessoa que ela amava, mas ela não tem aquele trauma em si. Sim. Não, por isso entendi, que eu gosto muito de conciliar as duas coisas, assim. Não, com certeza. Deu pra gente ver, né, toda a sua história até onde a gente chegou agora, porque, né, que a psicanálise entrou dentro da sua vida, por que você gostou dessa área, o que ela modificou talvez muito a sua vida, né, de como ela facilitou a sua vida também para estar aqui, né, da forma como você está hoje. E aí, pra gente entender um pouco mais de como é a Solange atualmente, como é que funciona, né? Você tem, né, uma rede social muito ativa também para esse lado, voltado para ajudar as pessoas quanto a isso. Então, como é que funciona esse lado do seu trabalho? Nossa, Felipe, quando eu paro para pensar em relação à rede social, é uma coisa que eu fico assim, a rede social foi um plano de Deus na minha vida, porque não era um plano meu. Eu nunca quis ser aquela pessoa popular, muito conhecida, sabe? Não, eu nunca fiz questão disso, né? Mas assim, eu comecei com a psicanálise e eu tenho que vender meu trabalho. Eu pensei, né? Eu preciso de uma ferramenta para vender o meu trabalho, porque a gente vende as terapias. Aí eu pensei, por que não gravar aí alguns conteúdos e de repente começar a postar? Fiquei com muita vergonha no início, mas acabou que depois é normal. Acho que todo mundo passa por isso. A gente aqui também, quando começou, era a mesma coisa, porque tem no mundo também virou... Com certeza alguém deve ter falado de você, que virou blogueira agora, tipo assim, não é mais... Tipo assim, parece que você perdeu a sua profissão e você só... Mexe, tipo assim, ela só mexe com internet. Não, na verdade, você tá levando o seu trabalho ali para ajudar mais pessoas ainda, né? Fazendo talvez um trabalho até mais importante, mais amplo do que faria se não tivesse a rede social. Eu consigo abranger mais pessoas e com conteúdo totalmente gratuito. Porque, assim, a gente sabe, né, Felipe, da necessidade que tem das terapias. E, assim... Às vezes não é acessível para todo mundo. Na maioria das vezes, na realidade que a gente vive hoje, não é acessível para todo mundo.
Né? Então, assim, quando você fala ali um pouquinho sobre a psicanálise, quando você transmite uma mensagem para uma pessoa que tá vendo, às vezes, muito distante, eu recebo tanto feedback positivo que me enviam no direct, nossa, eu gostei de tal vídeo, e tipo assim, é muito gratificante para mim, sabe? De me ver na posição em que eu era, e você não sabe como foi dar as caras na rede social. Gravar o primeiro vídeo, de julgamento, né? Depois que eu postei o primeiro vídeo, assim... Dentro de casa, eu sempre tive muito apoio das minhas irmãs, né? Mas não foram todas. Eu não posso generalizar e falar que todas me apoiaram, não. Mas eu ouvi muitas vezes, você nunca, que, né? Uma pessoa que sempre teve problema de ansiedade, sofreu de distimia, que é um tipo de depressão crônica também, conhecida popularmente como doença do humor. Então, assim, viviam falando pra mim, já chegaram, eu tenho uma história, assim... Tem uma pessoa que eu gosto muito, é muito importante na minha vida. Não é irmã de sangue, mas é como se fosse. Eu passei a observar algumas coisas que ela me falava. Antigamente, eu pegaria qualquer coisa como muito ofensivo. Mas hoje, eu não acreditava na crítica construtiva. Eu tenho um dos meus primeiros vídeos onde eu falo de crítica construtiva. Mas eu acho que tudo que você escuta, ela te constrói, Felipe. Ou seja pro bem... Ou, sabe? Ou assim, alguma coisa ela tirar, tem uma utilidade ali. E ela falou comigo assim que ela achava que eu tinha mais jeito pra vendas. Eu fui vendedora há muitos anos, tive lojas de roupa. Já fiz de tudo na minha vida, assim. Dentro do digno, do honesto, de trabalho, eu já fiz de tudo. E ela falou comigo que me via em uma situação onde eu era melhor como vendedora, sabe? Eu senti aquilo na hora, mas eu falei, eu vou pegar como uma crítica construtiva, porque é uma pessoa que gosta de mim, é uma pessoa que me deu muito apoio nas vezes que eu precisei. Felipe, a gente tava indo pra igreja, me recordo, né? Não vou citar o nome da igreja, porque não vem ao caso, eu tenho a minha religião em si. Quando eu fiquei, durante a apresentação todinha, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, será? E pedi sempre um direcionamento. Quando eu cheguei em casa... Eu, mexendo no Instagram, eu vi uma mensagem. E no meu Instagram tem o meu WhatsApp. Aí eu não respondi a mensagem. Falei, é golpe, né? Aí, quando eu fui olhar o WhatsApp, tinha a mesma mensagem, que era de uma agência que tava me chamando pra fazer um processo seletivo pra trabalhar como streamer no TikTok. Oficial streamer no TikTok, pra fazer lives todos os dias. Tinha que manter... Eu participei do processo seletivo... E hoje eu estou contratada, assim, não oficializei pra ninguém, não contei pra ninguém, mas estou contratada pelo TikTok pra trabalhar agenciada. E assim, vou estar lá todos os dias, estarei lá fazendo os meus conteúdos. E pra mim eu juntei duas coisas úteis, assim, o útil ao agradável, porque eu vou poder transmitir em um espaço de tempo maior, que são 4 horas diárias. Ajudar muita gente ali durante as lives. Tipo assim, não só ajudar, mas tipo assim, você leva muito mais seu conhecimento, igual você falou, gente que às vezes não tem, precisa, mas não tem a condição de não tem ter. Um recurso ou talvez, financeiro. eu acho que é uma coisa que é muito importante também, que a gente pode falar depois sobre esse lado, é que a pessoa acha que ela não precisa, né? Que é o que acontece muito. Tipo assim, às vezes tem o da recusa, mas tem o que... Ele nem sabe que ele precisa, eu acho, talvez. Isso acontece bastante também, não é? Vamos aí colocar um exemplo de narcisistas, por exemplo. Os narcisistas, eles acham que eles não precisam passar por isso. E assim, dificilmente ele vai procurar uma terapia por ele mesmo. Ele não vai. E esse momento pra você, eu acho que deve ter sido muito bom, né? Porque tava ali num ponto onde uma pessoa falou com você e gerou talvez uma dúvida, vai gerar uma reflexão. E logo após você já recebeu a prova que tava no... caminho certo, isso né? É muito tipo recente. Assim, uma verdade, né, pra você, né? Sim, aconteceu tem pouquíssimo tempo. Foi muito recente isso. Eu já estava exercendo a psicanálise. Então, assim, eu pensei, como assim? Eu já estou dentro da área, sabe? É aquela coisa, Felipe, a gente tem que absorver pra vida da gente o que é bom, sabe? O que é valoroso, o que não é, você descarta, sabe? Não tem a necessidade de você ficar absorvendo tudo que as pessoas te falam. Quando eu te falo que eu sou uma nova mulher hoje, eu começo a me olhar por aí. Quando tudo me fazia chorar, qualquer coisinha que falavam comigo, nossa, sabe? Hoje eu sou uma mulher forte. Pra me derrubar hoje é muito difícil. Isso. Eu começo a concordar. Nossa, vale a pena avaliar sobre isso. Vale a pena, né, dar uma analisada. Porque, tipo assim, é a opinião dela. É a opinião da pessoa. É a opinião de quem me falou. Em vez de tudo afetar, Sim. né? Tipo assim, porque eu acho que isso acontece bastante também com, né, o que você falou. Tipo assim, você teve alguns casos na infância, a pessoa já carrega
alguns traumas, qualquer coisa que for direcionada para essa pessoa, seja no lado pessoal, no lado profissional, algum comentário sobre aparência, sobre qualquer coisa, vai afetar bastante da pessoa ressignificar tudo que ela estava pensando, né? Às vezes, por exemplo, se naquele momento ali acontece uma coisa totalmente diferente, se você às vezes não tivesse já atuando, não tivesse já fortalecido ali a sua cabeça, a pessoa te tiraria de uma área que hoje é o que traz a sua alegria, né? O que traz a sua felicidade. Você teria, igual você falou, né? Ela falou que, né, você trabalhava melhor com vendas. Você teria voltado... Ah, não, já que ela falou que eu faço melhor isso, ela eu falou vou largar na minha tudo que eu tô fazendo. Né? Então, assim, é a opinião dela e eu super respeito. Até porque é uma pessoa que eu admiro muito, tenho um carinho enorme. Mas assim, não deixou de tocar de alguma forma. Mas quando eu falo pra você que a rede social pra mim foi um plano de Deus, não foi um plano meu, porque foi se encaixando, as coisas foram tomando rumo. Lógico, eu fiz minha parte, obviamente nada cai do céu se você não fizer a sua parte. Você precisa correr atrás de alguma forma. Então eu mantive constância, eu fui persistente, sabe? Eu fui perseverante, eu tava ali dia ou outro postando um vídeo, ou postava um Reels, ou, sabe, uma enquete para chamar a atenção das pessoas, para agregar mais valor, e sempre mostrando um depoimento ou outro, sabe? Tudo que pudesse melhorar. Positivo que você ia recebendo. Exatamente, mas o meu intuito com a internet era vender o meu trabalho apenas. Eu precisava de uma forma de vender o meu trabalho. E a gente sabe que hoje o mundo digital é a melhor propaganda, forte, né, Felipe? Ele é uma propaganda excelente. É uma ferramenta excelente que a gente tem aí com pouco dinheiro. Pouco fácil acesso, né, para você mesmo fazer. Exatamente. Eu mesmo fazia os meus posts, nunca fui de editar vídeos, já postava lá mesmo, quero até melhorar isso, inclusive. Mas como eu te disse, foi algo assim que surgiu na minha vida sem que eu esperasse. Não foi algo assim premeditado. Eu vou correr atrás, eu quero... Mas, de certa forma, você acaba influenciando as pessoas. É bom quando eu ouço, nossa, você falou tal coisa que mudou a minha vida. Você, né? E, assim, eu uso muito quando falo essa coisa de você mudou a minha vida. Antes eu absorvia muito a lei dos 5 minutos. Hoje eu penso tanto na lei dos 5 minutos quando eu vou falar algo com alguém, quando eu recebo de alguém. Eu penso assim, essa pessoa não fez o exercício, a atividade da lei dos 5 minutos. Que é aquilo, se você não puder mudar a vida de uma pessoa em 5 minutos, cara, fique calado. Entende? Se você vai falar uma coisa, por exemplo, eu viro pra você e falo, Felipe, tem uma coisinha aqui no seu dente, você consegue resolver virando em um instante, entende? Seu cabelo tá um pouquinho... Acabou. Cara, bacana, beleza, você consegue resolver. Agora, se eu viro pra você e falo pra você assim, eu acho que você está na profissão errada. Se você estudou ali 2 anos e meio, 3 anos e meio, 4 anos, 5 anos, 6 anos... Entendi, depende de cada um. Você acaba com, tipo assim, igual a gente falou, né? Você acaba com o psicológico ali total de uma pessoa e movimenta tudo ali que ela tá gerindo e tá pensando. Exatamente. E sobre essas lives, como é que funciona isso? Como é que isso vai ser trabalhado? O que você vai abordar ali? Já tem, né, todo esse planejamento? Como é que vai ser? Então, a minha conta no TikTok, né, foi uma conta que eu criei justamente quando eu recebi essa proposta, porque assim... Eu nunca fui, às vezes eu tinha até uma conta, mas era antiga, eu ficava vendo. Não utilizava, né? Era só pra ver, né? Eu não sou muito aquela pessoa que fica rolando, sabe? Eu gosto mais de ler um livro, dar uma estudada. Mas eu gostava às vezes ali de dar uma olhadinha. Aí acabou que a minha conta é nova, eu criei justamente com esse intuito para começar do zero. E as lives elas vão acontecer todos os dias, entre 7 e 23 horas. Todos os dias. No mesmo horário, e o assunto é muito nichado, né? Eu vou estar dentro do meu nicho. Só que ao contrário de ser uma live que eu faria no Instagram, por exemplo, onde só eu falaria, eu darei oportunidade para perguntas. Eu darei oportunidade de interação, onde as pessoas do outro lado, do mundo inteiro, vão poder interagir comigo. Entende? Ou tirar alguma dúvida, e como que eu posso melhorar isso? Como que eu posso melhorar aquilo? E vou estar ali sempre presente, interagindo com o pessoal, interagindo com o público. Eu acho que o bom da live é isso, né? Ela acontece de maneira muito natural e você nunca tá esperando nada. Tipo, cada dia é uma novidade diferente. A gente aqui também, na nossa empresa, a gente faz live. A nossa, na verdade, é uma vez por semana só. Só que a gente sempre também, a gente coloca um tema ali. O que pedem pra gente também, a gente faz ali, igual você falou, uma enquete, conversa no direct e tudo mais. E o que eles trazem pra gente que quer de tema, a gente coloca. Só que no meio vai mudando tudo. Acaba surgindo. Porque você começa a falar, você vai ler no comentário, você responde uma pergunta, na hora que você vê, você às vezes...
tá em um outro tema, chama alguém para participar. Então, assim, é claro que a sua é uma live totalmente diferente do que a gente fala aqui, só mais batido mesmo, é algo muito mais pessoal, que vai ter muito mais um lado de convidar as pessoas para estar participando. Mas já tem data para começar? Como é que vai ser Essa isso? semana Essa já. semana mesmo Essa já. semana já. Já vai estar rodando, sem tema fixo mesmo, para ser bem leve para as pessoas mesmo, bem né? leve, assim, englobando, né, saúde mental no geral. E voltando àquele assunto que eu te falei, pensa como que isso vai agregar valores às pessoas que não têm condições, às vezes. Cara, eu conheço pessoas que, às vezes, ela paga uma sessão de psicanálise para falar sobre uma questão muito pequena. E que ela poderá tirar ali facilmente, né? De uma forma bem mais. De uma forma bem mais fácil. E um trabalho que é super importante, né? Muito. Se você fosse falar hoje da importância, né, da psicanálise, da hipnose clínica, o que você falaria para as pessoas de por que ela é importante? O que as pessoas têm que se preocupar com ela para tentar ver uma necessidade, talvez, da pessoa fazer ou de entender melhor como é que funciona? Às vezes, não só para ela, mas para poder ajudar alguém que está ao lado dessa pessoa também. Felipe, eu sou totalmente a favor da terapia. Totalmente a favor da terapia. Embora eu tive muita recusa, você falou isso comigo agora há pouco, da recusa das pessoas, de achar que não precisa. Por um período na minha vida, eu achei que eu não tinha necessidade de terapia. Eu me lembro na escola de a diretora falar comigo que eu precisava de ir a um terapeuta, e eu falei que não, que você tá me chamando de louca, que não sei o que foi. Isso mesmo. Mas assim, eu penso, eu tenho a minha concepção pessoal, minha, que desde criança, todo mundo deveria fazer terapia. Eu acho que, graças a Deus, eu acho que no mundo atual acabou esse conceito de que, né, igual você falou, terapia é coisa de louco, né, que existia antigamente. Exato. Tipo assim, se a pessoa tá fazendo isso, tá com algum problema, não, isso é uma coisa para todo mundo, para debater mesmo, para ser uma conversa mesmo, né, para pessoa às vezes... igual você falou, você falou até um tempo atrás, tipo assim, se eu não consigo falar com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com meus amigos, que seja, ser uma pessoa totalmente avulsa a esse meu mundo, eu posso ser totalmente verdadeiro em alguns pontos, porque eu sei que não vai sair dali. Lógico. E aí é um outro ponto também, né? Então, realmente é de suma importância hoje em dia, né? Todo mundo fazer, principalmente, talvez, esse mundo louco que a gente tá vivendo, onde é que a gente é bombardeado de muita coisa, né? Igual assim, a psicanálise em si, ela gera um relacionamento muito íntimo com o analisando, né? Analista e analisando, eles têm uma geração, eles geram ali uma interação muito íntima entre os dois. Acaba que o que falarem pra mim, o que falam pra mim, tá sempre comigo. Eu tô trabalhando com o paciente, é algo que nunca vai sair dali. É algo totalmente sigiloso, onde ele se sente seguro. Ele já chega pra conversar, ele já sabe que ele tá num ambiente seguro. Ele já sabe que ele pode se abrir, que ele pode falar. E assim, voltando lá ao nosso amigo tão polêmico, Freud aí, ele deixou isso bem claro, né? Ele quis que outros psicanalistas que viessem depois dele, por exemplo, Lacan, que deixassem, a própria Anne Freud mesmo, que é foi filha dele, né? Que deixasse a psicanálise livre, como um curso livre. E ele continuou mantendo isso para que levassem isso adiante, de que a psicanálise é a cura através da fala. Então, respondendo a sua pergunta sobre a importância da psicanálise, porque a psicanálise ela é a cura através da fala. Porque aquilo que você recalca, aquilo que você guarda, aquilo que você não fala, te adoece. É aí que entra a psicossomática. Eu trabalho muito com psicossomática também. Porque foi o que aconteceu comigo. Então, assim, é onde entra a psicossomática, né? Psico, mente, somática, corpo. Tem tudo a ver. Várias doenças aí, fibromialgia, sabe? Síndrome do coração partido, que as pessoas às vezes acham assim, nossa, é uma coisa totalmente... Não, gente, a síndrome do coração partido, ela existe. Ela é uma doença que ela leva o paciente até um bloco cirúrgico, pra você ter ideia. Entende? É uma doença que leva o paciente ao bloco cirúrgico, ecocardiograma alterado, eletrocardiograma alterado. Quando chega lá que vai abrir, as coronárias do paciente estão intactas, não estão obstruídas. Aí vê lá que mudou de forma, tem até um nome, né, que chama síndrome de Takotsubo, que foi um japonês quem descobriu. Ele tem o formato de uma rede, onde o ventrículo esquerdo ele perde um pouco da morfologia e ele fica achatado. Assim, é seríssimo, né? O coração mudar a morfologia, a morfologia, pensa. E as pessoas acham que, assim, não. Isso acontece na maioria das vezes com pessoas ali que perderam um filho por morte, um relacionamento duradouro que acabou o divórcio. E é uma coisa que pouco se fala. Quantas vezes você ouviu falar em síndrome do coração partido e você levou isso em consideração?
Verdade. Você levou isso assim como uma doença. E não só essa, várias outras, porque já aí é aquilo que eu te falei, já entra as disfunções orgânicas. Você começa a perder hormônios, você começa a não ter mais a produção necessária de hormônios. Afeta melatonina, o corpo de uma forma hormônio geral, do sono, né? geral. Então, assim, é de extrema importância. Não só a psicanálise, eu sou psicanalista, eu vou defender sempre a psicanálise, mas qualquer terapia que você faça. Né? Eles falam muito sobre religião. Porque dentro da psicanálise Freud era ateu. Gente, o ateísmo não está dentro da psicanálise hoje, no mundo de hoje. Porque veio Lacan para mudar isso. Entende? Se você, obviamente, a minha religião para o meu paciente, ele não tem que saber da minha religião, não tem que falar pra ele se eu não quiser. É uma área sem julgamento, sem né? julgamento. Tipo assim, igual a gente falou, mas né? aí você vai descartar a religião dentro de uma sessão de análise? Não. Por que você não vai descartar? Porque se a pessoa tem a fé e tem a religião como bengala, como muleta, como âncora, como de escora pra ela, se ela vê que aquilo é uma válvula de escape, por que não abordar dentro de uma sessão de psicanálise o fator religião da pessoa, não meu, mas então, o da pessoa. E mostra até como é que o lado dos profissionais, ele é importante, que o profissional vai ter a dele e ele vai utilizar o que a pessoa ali tá oferecendo. Não é que você, tipo assim, às vezes a pessoa pensa que você vai estar lá convencendo ela de tirar o que ela pensa. Não é esse lado, você tá ali para entender como você pode ajudar ela de forma geral, até entendendo o lado dela. Eu acho que isso aí também é importante para as pessoas, até um ponto que eu falei, que é você falou, por exemplo, da lei dos 5 minutos ou de outros pontos que, às vezes, você faz um comentário que você acha que você não vai interferir dentro daquela pessoa e aquele negócio de, isso é bobeira, né? Que muita gente fala, tipo assim, não, você tá mal, levanta aí, vamos ali. Às vezes, as outras, não é nem só a pessoa que precisa, né, da terapia realmente que tá precisando dela. Todo mundo em volta, as pessoas em geral precisam para fazer essa análise melhor e conseguir ajudar essa pessoa também. Porque não adianta nada tentar ajudar essa pessoa se quem tá do lado dela, na verdade, em vez de estar ajudando a levantar, tá enterrando mais um pouco, né? Aconteceu muito comigo. Quando eu falo, Felipe, dos meus problemas com a depressão, com a síndrome do pânico, com a ansiedade, e o quanto eu fui julgada por estar trabalhando nessa área, por hoje exercer essa área, que foi, inclusive, o meu primeiro vestibular que eu prestei, lá em 2000 Prestou e largou naqueles problemas lá, né, que a gente falou. Foi de psicologia. Né? E assim, eu só prestei o vestibular mesmo, mas era uma coisa que assim, eu tinha certeza que eu não ia gostar, que eu não ia... As coisas mudam, gente, a mente muda, a gente amadurece, você tem outras visões. Então eu escutei muito quando eu comecei a trabalhar falando de saúde mental. Mas hoje eu me vejo do outro lado da mente da pessoa que, para quem me julgou. Eu tenho autoridade para falar sobre o problema porque eu senti na pele, Felipe. Se você chega em uma sessão comigo hoje e você me conta o que está acontecendo com você, não é que o nosso caso seja igual, mas a gente tem sintoma parecido. Se eu vivi aquilo, eu tenho autoridade para tratar de você de uma maneira melhor, entende? Eu vou saber por onde eu vou começar com você. Eu vou entender se você chorar no meio de uma sessão. Ajudou, né? Claro, igual a hipnose clínica, a importância da hipnose clínica também, que você me perguntou. Gente, quantas pessoas eu já atendi dentro da hipnose que a pessoa chorava ao reviver, porque a hipnose, ela trata o que tá esquecido, né? O que tá recalcado. Muitas das vezes a pessoa não lembra, ou às vezes lembra, mas é um trauma tão grande, você vai lá, faz a pessoa reviver novamente o que aconteceu e ressignificar, conseguir passar por aquilo. É onde você recebe a cura, entende? Aí, assim, você pega aí um paciente que chora no meio da sessão Eu consigo entender totalmente a dor que ele tá sentindo, porque quantas vezes eu me vi para conversar com uma pessoa que não tava nem aí pros meus problemas, mas eu queria desabafar. Eu queria chorar, entendeu? Nós já tive relacionamentos onde eu escutei que eu era louca porque eu fazia uso de medicação, que eu tomava medicação para dormir, porque não tinha sono, não vinha sono. Melatonina já não produzia mais praticamente a quantidade necessária para que eu pudesse ter uma noite de sono tranquila. Então, assim, a importância da terapia em si, eu acho que é válido, sabe? Tudo assim, desde criança, pega o seu filho, que é novinho, principalmente, sabe por quê, Felipe? A criança... Dentro da psicanálise, na clínica infantil, a gente consegue analisar uma criança por um simples brinquedo. Entendeu? Um simples brinquedo. A Melanie Klein foi uma quem trouxe isso para dentro da psicanálise.
sabe? Ao trabalhar com a clínica infantil. Uma criança que fica pegada muito ali a um ursinho de pelúcia, que vai com ele para todos os lados, na maioria das vezes é uma criança totalmente carente de afeto. Ou da mãe, ou do pai, sabe? Ela sente a necessidade de se apegar a alguma coisa para suprir. Consegue entender e explicar algumas coisas que as pessoas não vão, né? Então, a clínica infantil, ela trabalha muito com esse foco voltado na brincadeira, né? Ela coloca a criança, às vezes, através de um brinquedo que a criança gosta muito de fazer, o ato repetitivo da criança consegue demonstrar. E a criança, acredite você, ela replica o que os pais fazem. Sim. Na maioria das vezes, através do comportamento. E não é porque tudo que criança vê, ela repete, não. Isso, assim, é do próprio fator mesmo da mente humana. Da psique humana. Ela costuma replicar. Ser ensinado disso, sim, né? Ela costuma replicar exatamente o que ela aprendeu. Por isso que hoje ainda não, né? Vamos dizer que tem um pouco de sexologia infantil. Né? Porque antigamente, lá na época, quando Freud foi falar sobre sexologia infantil, que ele foi descobrir lá as fases, por que a criança sugava, que a criança tinha uma sexologia voltada dentro dela, isso na época foi assim, pros primórdios lá, foi um absurdo. Porque o máximo que tinha era uma disciplina chamada de sexologia nas universidades. Não se falava, sexo era usado para reprodução humana. Não tinha. E hoje a gente poder abordar a sexualidade infantil dentro da psicanálise, né, é maravilhoso. Você já poder ali conversar com uma criança, a criança, ela entende. A criança, muito pequenininha, ela começa ali a ficar mexendo na genitália dela, você vê que ela começa a ficar ali. Não é que a criança tá tendo um ato de sexualidade. Mas não, o ser humano, ele já foi feito pra sexualidade. Dentro disso, já tá criando. E antigamente se falava que só na puberdade, e não. Isso hoje a gente tem um estudo sobre sexualidade infantil, porque existe. Não, e é um fator não que, importante. assim, ressaltando, deixando claro, não que as crianças jamais têm idade pra tudo. E eu acho que, assim, quanto mais velho você puder começar a vida sexual, melhor. Mas, assim, é necessário falar dentro de casa. É um ponto só de consciência que a gente tá falando, para alguns outros pontos também. Com certeza. Que são muito importantes, né? Se a gente fosse falar agora sobre como funciona ali a pessoa te abordando, alguém tendo, né, conversando com você, fazendo essa análise, tendo esse momento. Como é que funciona essas sessões? Como é que funciona, assim, porque eu acho que pode ser alguma coisa que esteja mistificada na cabeça de muitas pessoas também. Então, como é que as técnicas são aplicadas? Como é que o seu trabalho realmente, né, acontece junto com uma pessoa? A psicanálise, ela sofre muito preconceito até Sim, hoje, né, com certeza. Felipe? Porque eles falam que, né, não é uma ciência e tal. Tá, claramente não é uma ciência. Claramente, se você for olhar por esse lado. Tanto que a psicanálise, ela não é considerada uma profissão, ela é considerada uma ocupação. Só que fato é que a psicanálise, ela tem técnicas. E a psicanálise, ela tem técnicas comprovadas. Ela tem pacientes, eu tenho pacientes que eu tratei com a psicanálise que hoje estão bem. Eu tenho pacientes que estão comigo desde quando eu comecei. E que hoje falam que não querem mais ficar sem as sessões porque agregam valores à vida delas. Então, assim, desmistificando um pouquinho essa coisa da psicanálise, gente, se os próprios psiquiatras, eles estudam a psicanálise, tem psiquiatra aí que exerce na área da psicanálise, entende? Psicólogos que voltam para a psicanálise, é de suma importância. As técnicas usadas, a associação livre de ideias, uma vez que você pode gerar doenças quando você não fala aquilo que te machuca, quando você recalca aquilo que te dói. E dentro da psicanálise você tem a liberdade de falar sem censura, sem ser julgado, o que você não pode falar dentro da sociedade. O que você não consegue expressar dentro da sociedade. Veja a importância de você passar por uma sessão de análise sem falar que o lado principal é o autoconhecimento. A análise, ela te possibilita se conhecer. Foi o que me proporcionou. Eu não me conhecia. Eu te falei, eu me sentia na síndrome da impostora 24 horas por dia. Com certeza. Eu estava vivendo em um corpo que não era meu, em uma mente que não era minha, uma pessoa que não era, sabe? Tentando forçar uma naturalidade que não era minha, Felipe. Eu tentava passar o tempo inteiro. Eu preciso me comportar de tal forma, porque senão vão achar que eu sou louca. Sabe? E de você ser censurada muitas das vezes. Ai, não fala isso, não fala aquilo. Hoje acabou, eu não me vejo mais nessa situação. Porque eu me autoconheci. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei das minhas essências.
Eu sei do meu valor, eu sei até onde eu consigo chegar, eu sei das minhas limitações, até onde eu posso parar, onde eu tenho que parar. Antes eu me contentava muito, sabe? Eu era aquela pessoa que, assim, eu ficava satisfeita com algumas pouco. Coisas. E eu aprendi dentro da psicanálise, assim, que você deve ser grato, mas nunca satisfeito. Se você tem um carro, seja grato. Limpe, cuide com amor, tenha zelo. Sabe? Se você tem uma casa boa, seja grato. Mas a vida é como um termostato. Se você colocou ali o seu ar-condicionado para chegar no 19, ele vai girar. Quando chegar no 19, o que vai acontecer? Satisfação. Ele vai estagnar, porque ele tá satisfeito. É assim a vida do ser humano. O ser humano vai ficar estagnado quando ele estagna, quando ele está satisfeito. E eu não permiti isso pra minha vida mais. Buscar sempre um a mais. Sempre. Né? Eu não sou um termostato, eu sou uma pessoa. Então, assim, parece egoísmo? Parece uma frase egoísta? Pode parecer, mas não é. Eu sou grata a tudo que eu tenho. Mas se eu tivesse ficado satisfeita lá atrás e apenas com a gratidão, eu não teria alcançado as coisas que eu alcancei hoje. Isso que você falou é importantíssimo, eu acho que é o estar grato para onde você tá, mas querer estar sempre o seu degrau acima e da forma, igual você falou, da forma correta, fazendo o justo, fazendo certo, e o processo terapêutico ajuda isso também, igual você falou, né? Que ajuda a pessoa a se conhecer, a se descobrir, a entender às vezes algumas coisas que ela não entende, tipo assim, por exemplo, coisa que todo mundo faz, que é um processo que acontece também, que é igual você falou, de se auto-sabotar, de segunda-feira eu começo a minha dieta ou a minha academia e na quarta-feira acaba e não volta mais, depois de um mês, segunda-feira eu começo de novo e a pessoa não consegue explicar por que toda vez ela tá se sabotando, e pode ser não por um momento atual, né? Às vezes a pessoa coloca, é porque meu trabalho tá ruim, ou porque isso tá ruim. Não, às vezes pode ser uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, quando ela tinha 1 ano de idade, antes dela nascer mesmo, igual você falou. Então, assim, é um processo que ajuda a pessoa a se conhecer e por isso dá a importância dele, né? E quando você se conhece, você consegue caminhar. Quando você se conhece, você consegue dar os seus passos sozinho. Você usa, Felipe, das suas ferramentas, o que você tem. Quando eu comecei com o celular e a internet para gravar um vídeo e postar na rede social. Era a ferramenta que eu tinha no momento. Entende? Eu não tinha outras ferramentas. Eu não queria de imediato abrir um consultório, por exemplo. Eu tinha certas inseguranças. Apesar de, saber da minha competência. Então, quando você se conhece, eu faço análise até hoje, né? O psicanalista, ele é obrigado a seguir a constância das análises. Então, eu não me permito mais ficar sem análise. Por consequência, hoje eu entendo as minhas limitações. Eu entendo até onde eu posso ir. Eu entendo até onde eu consigo ir. Coisa que antes eu não conseguia. Né? Então, assim, o medo, às vezes, ele te impede de fazer coisas ruins. O medo ajuda. Todo sentimento que nós, seres humanos, temos, ele é primordial. Deus já fez tudo perfeito, uma máquina justamente para isso. Mas o medo me impossibilitava muito. Hoje eu não deixo o medo tomar conta de mim. De forma alguma. Eu sou uma pessoa totalmente ressignificada para a vida, sabe? Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei do meu merecimento. Eu sei até onde eu consigo alcançar, mas eu também sei das minhas limitações. Eu sei que eu não posso passar por cima de ninguém. Igual você falou, você ainda tá se conhecendo, né? Mesmo muito. Que de tudo que já fez, de todo o processo. Isso aí mostra até quão complexo é para alguém que não fez nada, né? Tipo assim, não fez nada. Se até hoje você que trabalha, que estudou, que entendeu o seu passado, as coisas que aconteceram, ainda se descobre de algumas formas, todos ainda os dias, descobre algumas em cada sessão. Imagina uma pessoa que nunca fez, que só vem acumulando, vamos falar de problemas mesmo ao longo do tempo, né? Tipo assim, guardando as coisas, mesmo que seja uma pessoa... às vezes tem gente que pensa, mas eu sou aberto, eu sou extrovertido, eu sou alegre, eu converso. Mas tem coisas, às vezes, que você não sabe que você guarda ali de alguma forma, que isso, na verdade, é só uma forma de você mascarar todo o problema, né? Uma pequena curiosidade sobre o que você falou, que é muito importante. O que eu mais encontro são pessoas que estão sorrindo todos os dias, alegres e felizes todos os dias, mas que estão destruídas por dentro. Eu lembro. E na maioria das vezes, a pessoa que mais sorri, que mais tá feliz, ela tá buscando uma forma de escapar do sofrimento. Eu lembro que eu vi, foi no ano passado, uma campanha que teve exatamente, né, no período mais crítico, que é de outubro, né? Que era exatamente isso. São duas pessoas, são dois torcedores, na verdade,
E aí, no jogo de futebol ali, um tá sempre alegre e o outro tá mais preocupado. O outro tá mais preocupado. Sai um gol, um alegre, um mais preocupado e tal. E aí, quando acontece a fatalidade com um deles, você tem certeza que vai acontecer que é com um. E, na verdade, é com o outro, que é exatamente isso. Tipo assim, as coisas não estão à vista pra gente, né? Não é a gente ver uma pessoa rindo, alegre e feliz, que essa pessoa não tem problema, ou porque a gente tá vendo a outra lá, que ela também não tá tendo problema, mas isso são formas de se mascarar o problema e que se a pessoa não se ajudar e se ela não tiver pessoas talvez que vão influenciar, porque o meio também é muito complicado, né? Muito. Tipo assim, por exemplo, se eu chego aqui e falo que eu quero fazer uma coisa dessa e 3, 4 amigos meus falam, não, você não precisa fazer isso não, às vezes a pessoa começa a recuar exatamente pelo julgamento que ela recebe, né? Não, e aquela frase, você tá precisando de Deus? Uhum. Isso é falta de Deus. Nossa, isso é pra, assim, pra arrebentar com o emocional de qualquer pessoa. Felipe, se tem uma coisa que a pessoa depressiva tem, que eu posso te garantir, é Deus. Porque senão, meu filho, pensamento ali suicida o tempo inteiro, ou cada a tentativa... coisa é uma tempestade na cabeça dessa pessoa, né? Todos os dias, o tanto que tem aumentado os casos de suicídios no Brasil. Porque, assim, em outros países, tem países aí que nunca nem ouviu falar sobre depressão e ansiedade, mas o Brasil em si, ele é um país totalmente doente. Uhum. Nós somos pessoas doentes, sabe? Nós estamos em um mundo, em um meio onde todo mundo tem um problema emocional. Na maioria das vezes não aceita, eu não vou procurar ajuda, eu não vou fazer terapia, eu não vou fazer psicanálise é coisa de doido, que Freud era malucão, tá? Freud... Tá lá. Hoje quem tá exercendo aqui são outras pessoas. Ele deixou coisas boas demais pra gente trabalhar. E evoluiu, né? Tudo que ele falou foi utilizado. Nossa. Pontos bons, pontos ruins. Assim, até o ruim você tira alguma coisa mesmo e vai evoluindo. Então, tipo assim, acho que isso aí também atrapalha, né? As pessoas acham que é tudo igual quando começou, né? Tipo assim, do que o início foi falado. Então, tipo assim, tudo isso vai afetando as pessoas de alguma forma. Até os hábitos que o próprio Freud tinha, né? Os hábitos dele que ele tinha... né, com as coisas que ele gostava de usar lá e tal. Isso até hoje ainda passa uma impressão ruim. Até hoje passa aquela impressão. O que a gente falou, né? Do preconceito que a pessoa já tem, né? Igual antigamente tinha, isso já saiu, que a gente falou aqui, que era o disso é coisa de doido, graças a Deus isso já 21, gente, saiu, isso já mudou bastante. As pessoas ainda não entenderam, Felipe, a necessidade de tratar da mente. Ou você investe na sua mente hoje, ou amanhã você vai investir na sua saúde ou na sua doença. Entendeu? Aliás, se você não investir hoje na sua saúde, amanhã você vai investir na sua doença. Isso é fato. As pessoas priorizam, às vezes, eu não vou pagar uma sessão de psicanálise, eu não vou pagar uma sessão com psicólogo, mas eu vou ali e vou gastar o dobro num final de semana com... Entende? Não que não possa, gente. Para muitas pessoas é um tipo de terapia também. Vai lá, gosta e tal, nada contra. Eu não bebo cerveja, eu não gosto de nada de álcool, mas amo café, eu tenho né, o café com psicanálise, que eu posto todos os dias, um trechinho lá. Eu sou viciada em café e me relaxa mesmo. Pra mim é uma forma de terapia. Amo, Felipe, tomar um café e ficar do lado estudando café. Tô, sabe, atendendo, às vezes tomo um cafezinho, ótimo. Mas assim, você investir, você pegar um dinheiro e falar, eu vou pagar algumas sessões de psicanálise, eu vou investir na minha saúde, pode ser uma garantia de você não ter que investir na sua doença amanhã. Entende? Porque o mundo tá caótico, o mundo depois, o pós-pandemia, então ele veio assim... A pandemia veio pra arrebentar muita gente. Gente, nós não estamos isentos, não acabou. Porque muitas coisas podem surgir ainda. Se você não estiver preparado, que ponto nós vamos chegar? Vai todo mundo se matar? Vai todo mundo se tornar um suicida? Vai todo mundo não querer viver mais porque a vida tá ruim? Tá ruim pra todo mundo, não tá legal. Mas se você tem meios, você tem ferramenta, você pode se tratar, você pode se curar. Você tá mais amparado pra estar... Sim, eu faço uma pergunta direto, quando falam, mas pra mim tá fora do orçamento. A gente entende que tá difícil as coisas, mas eu falo, quanto vale a sua saúde mental? Quanto você pagaria hoje pra ficar livre disso aí que você tá sentindo? Quanto você pagaria hoje pra não sentir mais as coisas que você sente? Pra você conseguir sair na rua e rir pra todo mundo, sem estar dentro de uma impostora? Pra você ser você e ser uma pessoa, estar feliz, porque a felicidade não é um ato de ser, é uma situação, um ato de estar. Quanto vale? Quanto você pagaria pra sua saúde mental? Com certeza, é uma pergunta muito boa, que aí a pessoa reflete de forma totalmente diferente. Ela passa a pensar, né? Nossa, ela falou ali... a coisa mais real. E eu te falo com toda a convicção do mundo, a psicanálise salvou a minha vida. A psicanálise me resgatou, assim, do fundo do poço, literalmente. Ela me trouxe
pra uma pessoa que, pra mim, Felipe, é como se eu tivesse renascido. Eu renasci. Porque a pessoa que eu era e a pessoa que eu me tornei, principalmente no último ano, que eu passei por alguns episódios traumáticos no ano passado e eu tive que saber lidar com aquilo. Nossa, hoje eu olho e falo assim, se fosse antes eu não teria conseguido. Não teria passado por Não isso. teria. Mas, né, a gente já pensa peraí, sempre tem um jeito. Uma saída, um jeito, né? Uma forma. Você sempre vai conseguir, sabe? O fracasso, ele existe. Mas o que você faz quando você fracassa em alguma coisa? Você pega, volta, tenta, faz de novo. Tenta quantas vezes for necessário, mas faça de novo. Não deixe que o fracasso tome conta da sua vida. Que se eu fosse olhar, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu não teria, Felipe, a credibilidade que eu tenho hoje com as pessoas que eu atendo, com as pessoas que conversam comigo. Eu não teria credibilidade alguma. Porque dentro da minha família e dos meus amigos, por um bom tempo eu não tive credibilidade. Por quê? Porque eu era uma pessoa doente emocionalmente. Entende? E eu tive que pegar os meus fracassos, eu tive que engolir muitas vezes as coisas que falaram pra mim e falar, não, eu não sou isso. Eu posso mudar essa rota, entende? Eu não vou continuar nesse caminho. Não que eu tivesse que explicar alguma coisa para a sociedade, mas porque eu estava insatisfeita. E se eu estiver insatisfeita, meu filho, eu corro atrás e vou e dou meus pulos e até que eu fique satisfeita. Eu não aceito menos do que eu mereço hoje. E aí, eu acho que o seu trabalho gera uma coisa que você consegue transformar tudo isso que você sentiu que aconteceu com você na outra pessoa, né? E é uma satisfação enorme quando você vê a outra pessoa te falando isso, você pensando, graças a Deus eu consegui fazer com esse paciente aqui o que o que fez comigo, o que aconteceu comigo. Então, é ali que tá a sua realização de trabalho muitas vezes, né? Muito. Eu me sinto hoje totalmente realizada. Não é ainda o que eu quero. É o que a gente falou, é grato pra isso. Assim, né? Eu estou em um processo, me matriculei na Argentina para cursar medicina. Acabou que eu estou tentando vir para cá, para o Brasil, porque eu tenho um projeto de ser uma futura psiquiatra. Mas isso é um plano meu. Eu não sei se é um plano de Deus para minha vida. E se não for, tudo bem. Cara, tudo bem. Se não for o plano dele, eu tô feliz do jeito que eu tô. Eu me sinto realizada. Mas dizer assim para você, nossa, eu estou satisfeita. Não, Felipe, eu quero mais. Eu quero mais. Eu sei do meu potencial, entendeu? E ninguém vai o que a gente fala, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo, vai prosperar e vai tende a fluir aumentar totalmente. Muito mais. Só de eu não me procrastinar mais, de não me auto-sabotar. Gente, no dia que eu parei de procrastinar, eu falei, meu Deus do céu, que diferença faz na vida da gente. Quando você sabe que você tem uma coisa pra fazer, mas que você não pode deixar pra amanhã. Porque se você deixar pra amanhã, vai ser um acúmulo, vira bola de neve. No final, você não conseguiu fazer nada e a sua vida tá uma bagunça. Sabe? Isso foi a vida inteira, em questões de relacionamento, em tudo. Até pra se relacionar com uma pessoa, tudo é ruim. Tudo que a pessoa faz é ruim pra você. Tudo tá ruim, nada te agrada. E é ruim aquele ponto que quando chega no amanhã, você vai fazer a coisa que você tinha que ter feito antes. Você fala, nossa, tem que fazer isso aqui. E aí você quer procrastinar de novo. Aí, tipo assim, tem coisa, né, que você vai deixando passar, que chega a hora de você fazer, mas você fala, nossa, eu podia ter feito isso há tanto tempo e hoje eu podia estar fazendo outra coisa, podia estar em outro momento da minha vida, comigo, podia estar de outra forma. Eu tô com 35 anos de idade, fiz 35. Se eu tivesse lá, quando eu fui prestar o meu primeiro vestibular para psicologia, tudo bem, não era para ser. Hoje também eu não gostaria de ser psicóloga porque eu estou satisfeita. Admiro demais os psicólogos, porque eu acho que eles são fundamentais no país em que a gente vive. É um trabalho magnífico. Mas assim, se eu tivesse naquela época, talvez tivesse, sabe, conseguido fazer, hoje eu poderia ser uma psicóloga e uma psicanalista. Não só uma palestrante, igual, né? Aplico palestras pequenas ainda, mas que eu tenho certeza que vão crescer com o passar do tempo. Falo sobre a minha vida pessoal sem nenhum problema. Isso pra mim não é um tabu. Eu tenho orgulho de falar do que eu era e do que eu sou hoje. Então, assim, quando eu vejo lá atrás, o que eu poderia ter sido aos 20 e poucos anos. O que já poderia ter feito, quantidade de vida que poderia ter transformado. Foi o tempo que eu precisei, Felipe. Cada um é individual. Pra estar aqui hoje com essa cabeça também, né? Eu não teria a maturidade que eu tenho hoje se eu tivesse feito isso lá atrás, entende? Se tivesse acontecido de outra forma, você não seria a pessoa que é hoje, não entenderia o mundo. Tipo assim, você talvez não ia entender o problema da outra pessoa, igual você falou que hoje você consegue entender. Então, nitidez. Graças a Deus, assim, essas coisas acontecem, tipo assim, a gente fala, né?
igual você falou, a minha vontade é que isso aconteça, mas Deus vai me colocar de uma outra forma e eu vou entender esse processo e vou ser grato sempre, não vou estar satisfeito, talvez nunca mesmo, para estar sempre melhorando e sempre buscando uma coisa, mas não sem reclamar, não sem querendo buscar o melhor sempre, né? Então eu acho que isso que é importante mesmo. Queria te agradecer o papo que a gente teve Felipe, eu quem agradeço. Aqui hoje. Se a gente fosse deixar uma mensagem para as pessoas, qual seria a principal mensagem que você acha que você pode deixar para as pessoas hoje? Dentro do setting analítico, como profissional, eu deixaria, assim, pelo que eu vivi, sabe? Eu deixaria gostaria de recitar de novo essa lei aí dos 5 minutos, que não é minha, mas também não sei de quem que é. Eu ouvi, peguei pra mim, guardei, assim... Sabe quando você pega uma coisa e você guarda aquilo pra você e você sempre recita pra outras pessoas? É aquilo, a lei dos 5 minutos. Não é uma frase minha, mas é uma frase que eu tomei pra mim e pra minha vida. Se você não puder mudar a vida de uma pessoa em 5 minutos, cale, mantenha-se calado. Não fale nada, porque você pode destruir a vida de uma pessoa. Tem pessoas que tá num estado emocional ali tão crítico que se você falar isso pra ela, você pode jogar a pessoa em cima de uma cama. E ela pode demorar muitos anos pra se reerguer. Mesmo que você peça desculpas, que você peça perdão, que você fale que não foi de propósito, a palavra dita, ela não volta atrás. Certo. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar hoje é essa, sabe? Pense muito antes de falar. E a outra é a insatisfação. Nunca esteja insatisfeito, seja grato, mas também nunca esteja satisfeito com tudo. Porque a satisfação demais, ela gera a zona de conforto. Sim. E o seu cérebro acostuma. E dali pra frente você estagna e não faz mais nada. No mais, eu queria te agradecer. Foi maravilhoso estar aqui. Foi ótimo. Se Deus quiser, a gente vai bater outros papos ainda, que tem muita coisa pra gente falar. Muito obrigado, viu? Muito obrigado você também que esteve aqui com a gente. E até a próxima.